Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo, eu e a Michelle, Movimento Médicos Atletas, Movimento Esporte Conecta, junto com nossos convidados para a última live desse ciclo, né, Michelle, de 2 anos aí do Conexão Esporte à Saúde. Então, vamos encerrar esse ano de 2022 com o nosso tema longevidade, saúde no esporte. E eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta. A gente tem trazido aí para vocês, cada mês, um tema onde a gente envolve atletas e médicos atletas. Eu sou nadadora, antes que eu me esqueça, eu sempre lembro depois que a Michelle se apresenta, eu sou nadadora, já tive minha fase de triatleta, sou corredora também, e engenheira de formação, mas com esse novo empreendimento aqui no Segue a Lê, Movimento Esporte Conecta, trazendo essa galera bacana aqui para bater um papo com a gente. Então, vou passar para a Michelle para ela se apresentar e depois os nossos convidados. Olá, pessoal. Boa noite. Sou Michelle Wada Monteiro, sou médica anestesista do Rio de Janeiro. Sou surfista, entre outros esportes, e também sou fundadora do Movimento Médicos Atletas, um movimento que se preocupa com a saúde do nosso colega médico, estudante de medicina, onde o nosso slogan é pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. Porque a gente, no movimento, acredita que quando o médico se cuida, pratica esporte, tem um estilo de vida saudável, o maior beneficiado, além do próprio médico, é o paciente. É isso. Sejam bem-vindos aí aos nossos convidados. Então, pessoal, vamos lá. Está faltando um convidado, não sei o que aconteceu com ele, espero que ele entre depois. Mas, para a gente começar aqui nosso bate-papo, a gente vai pedir para cada um de vocês se apresentarem. Então, doutor Léo, vou colocar você aqui na tela para você falar quem é você e se apresentar. Vocês vão ver, galera, que essa live aqui, ó, tá com cada hora com o sotaque. A gente vai falar aqui com sotaque de interior de São Paulo, sotaque de Curitiba, sotaque carioca. Então, tá um mix e a gente está falando aqui de vários estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é muito bacana essa conexão também que o esporte nos proporciona. Vamos lá, Léo. Então, vamos lá, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou médico, assim como Michelle, também minha primeira especialização foi anestesiologia, né? E agora sempre fui atleta minha vida inteira, eu não me recordo em nenhum momento da vida que eu tenha ficado sem fazer atividade física. Comecei a nadar com 3 anos de idade e, enfim, a natação me acompanha até hoje, acrescentei alguns outros esportes durante a vida, né? E até que fiz a pós-graduação em medicina do esporte, que sempre foi minha paixão, o esporte. Opa, sumiu o som, Léo. Opa. Agora sumiu a imagem. Eu acho que ele estava com a bateria fraca. Voltou. Não, voltei. Na verdade, entrou uma ligação aqui. Mas, desculpa. Mas, enfim, depois fiz a pós-graduação em medicina do esporte, desde então, bem envolvido, agora não só a parte como atleta, mas profissionalmente também com o esporte. E isso que Michelle falou sobre em relação ao médico, né, tentar ser assim, ter esse cuidado com a própria saúde dele, tem um trabalho muito interessante que mostra que os pacientes cujo médico tem essa preocupação com ele mesmo têm melhores resultados durante a prevenção de algumas doenças cardiovasculares. Isso é bem interessante. Mas, enfim, isso aí sou eu e se puder contribuir vai ser sempre um prazer. Obrigada, Léo. Doutor Érico, vou passar a palavra para você agora. Cadê você? Vou botar você sozinho aqui. Espera aí que eu tô... Oi. Fiz cardiologia no Hospital Evangélico, lá em Curitiba, depois fui seguindo em pós em medicina esportiva, cursos de suplementação, nutrologia, e desde então venho trabalhando nessa prática,
Minha primeira formação, na verdade, eu fiz educação física, né? Lá atrás, lá em 90. Sempre tive o esporte na veia, né? Eu venho de uma família esportista, tenho vários irmãos, cada um com a sua modalidade. Então, assim, eu respiro esporte desde que eu me conheço por gente, né? A natação e o judô, que são os que sempre me seguiram, mas, entre outros, a gente sempre teve uma prática de prática da atividade esportiva mesmo, né? E hoje, minha prática clínica é tentar minimizar os danos, né? E a prevenção para o paciente, né? Como um todo. A gente não trabalha tanto voltado para os médicos, mas a gente acaba atendendo um médico ou outro, mas a nossa prática é mais para o atleta, seja da área profissional, amador ou entusiasta do esporte. E é isso aí. Obrigada, doutor Érico. O nosso convidado que está ainda em aula hoje. Médico atleta. Tem que ser, né? E, Ale, isso que o Érico falou, que a primeira graduação dele é educação física, é uma coisa muito comum que eu percebo no movimento, que os atuais, né, estudantes de medicina, uma boa quantidade, né, mais do que eu imaginava, têm como primeira graduação educação física. Então, são profissionais de educação física que até, às vezes, ainda trabalham com personal na área do esporte e estão cursando medicina. Muito interessante isso. Legal. Eu lembro que eu valorizo muito o profissional de educação física, né? Não por também ter estudado, mas na época que a gente estava promovendo essa atividade, ele era um curso muito mal visto, né? Era pejorativo você falar, fazer educação física, né? Eu lembro bem disso daí. Mas eu não vejo hoje, assim, eu na prática médica, eu não consigo trabalhar sem um profissional da área de educação física e sem um fisioterapeuta. Entendeu? Então, assim, isso daí é uma coisa que já é inerente. Todo mundo aqui em Araraquara, interior de São Paulo, que me conhece, sabe que eu não consigo fazer um trabalho sem indicar esses dois profissionais. Não tem como, entendeu? Então, eu acho que eles são de extrema importância mesmo, fundamental. E é claro, né, as coisas elas vão evoluindo aí, cada um vai trazendo um pouco da expertise, da sua prática, mas eu acho que o grande segredo mesmo hoje é você trabalhar em conjunto, né? E tentar trazer as informações mais coerentes, né, para o dia a dia, né? É claro que tem muitos profissionais que eu acho assim, eu vejo, né, pela prática do dia a dia nosso, que tentam reinventar a roda, né? Mas eu acho que não dá para a gente fugir muito do arroz com feijão, né? Tentar minimizar danos, né? E fazer um trabalho individual, né? Porque eu acho que esse negócio da medicina convencional, ela é super importante, a prática, mas hoje a avaliação como um todo, ela se faz mais alto, né? A gente tem que ter uma visão holística do trabalho, do treinamento, né? E não só a parte física, né? A parte mental, eu acho que hoje ela é, no modo geral, não só no esporte, ela que é muito custosa, né? E ainda mais que a nossa vida deu uma mudança de 2020 para cá, drástica, né? Então, a gente percebe aí que a parte mental é uma coisa que a gente precisa cuidar bastante aí. É isso aí, obrigada. E vamos lá para o nosso atleta da sala aqui, o Érico, o Glauco. Doutor Érico, eu vou tirar o seu som, quando você falar eu ponho, porque realmente está com ruído aí. Glauco, por favor, antes que você fique no escuro, ele que está na borda da piscina. Então, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Meu nome é Glauco Rangel, eu sou atleta de natação, maratona aquática, ultramaratona. Também sou técnico, formado em educação física, pós-graduado em nutrição. E diversas conquistas, né? E graças a Deus me sinto super ativo e competitivo com 50 anos. Então acho que sou paciente do Dr. Érico e treinador. Estou tentando treinar o Érico, mas basicamente é isso aí. Esse Glauco é muito tímido.
Me fala da sua recente conquista, por favor, para o pessoal te conhecer. A recente? Putz, a última foi agora, em Bertioga. Fui campeão aí dos 3 quilômetros no absoluto. Semana passada ganhei a Ilha dos Gatos. Mas 2020 eu fiz o Canal da Mancha. Tenho o recorde do Leme ao Pontal, reconhecido do Guinness, de sunga. Entre outros. Tenho 7 vitórias na 14 bis. É isso aí, para não... É isso aí, né? Só para começar. Aí tem teus recordes na FINA lá também. Sim. O ano passado eu ganhei foi o Sul-Americano com recorde do... Foi 50 mais o ano passado, ou era 45 mais ainda, não me lembro, mas ganhei com recorde também. Esse ano fiz um recorde paulista nos 50 mais, e estamos indo aí, né? Graças a Deus, com muita saúde. É isso aí. Então tá, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, o nosso tema, boa noite para o pessoal que está entrando. O nosso tema de hoje é sobre longevidade, saúde e performance no esporte. Então, assim, a gente está falando com médicos aqui, com esportistas, tanto eu como a Michelle, como o Glauco. A Michelle, acho que é a mais novinha do nosso bate-papo aqui, mas quando a gente fala de longevidade e performance, a gente que quer estar ou competitivo ou sempre atuante aí. A Mi, acho que não lembro se você chega a participar de competição de surf ou não, se tem a intenção, mas você quer estar sempre performando no que você faz, né? E é super ativa. E eu também sou 50 mais, assim como o Glauco, não tenho os resultados deles, mas também tudo que eu quero fazer, eu quero performar e ir bem, pelo menos dentro da minha categoria. Então, acho que a pergunta que eu deixo aí para iniciar a nossa roda de conversa é como se manter, vou passar para o Dr. Léo primeiro, como se manter aí, mantendo uma performance bacana no esporte, o que a gente deve fazer, que orientação a gente vai dar para a galera aí, agora que a gente está encerrando um ano e todos já pensam nas suas competições aí no ano que vem. Eu primeiro aqui, eu estou um pouco aliviado de saber que eu não sou da categoria do Glauco, tá? Isso já me trouxe uma tranquilidade, tá? Eu sou na 45 mais, ele é da de cima, então já estou bem tranquilo quanto a isso, para a gente começar a nossa conversa. Mas encarar uma fera dessa é meio complicado. Mas eu sempre digo o seguinte, que o atleta, ele é um paciente que não quer ser curado. Por quê? Né, o Érico com certeza vai captar o que eu estou falando rapidamente. O que acontece? Quando nós treinamos, né, em busca de performance, nós geramos um estado inflamatório no nosso organismo, certo? E, obviamente, isso vai se estabilizar. Com isso, a gente vai obtendo melhoras, né? Só que a gente gera um processo inflamatório, né? Então, qual é sempre a minha preocupação para manter uma longevidade desse atleta por bastante tempo? Tentar sempre trazer ele para dentro de um equilíbrio, né? Dentro da sua realidade, do seu esporte, da sua performance, né? Tento sempre trazer tanto o profissional quanto aquele que não é profissional, porque hoje em dia eu falo que a gente tem a categoria do amador profissional, né? Que é aquele cara que trabalha não sei quantas horas por dia, só que ele treina 3, 4 horas por dia também, né? O profissional, ele só treina, né? Só que esse cara que treina 3, 4 horas por dia, ainda trabalha, você equilibrar ele dá um pouco mais de trabalho, né? Então, assim, eu sempre tento buscar isso dentro desse contexto, trazer esse paciente para um equilíbrio, para que ele possa durar mais, né? Ter uma longevidade ali no esporte que ele tanto gosta, que ele pratica, enfim, que ele possa estar sempre apto, né? Aí por muitos anos aí a trabalhar dessa forma, né? Mas é uma coisa que a gente tem que, eu pelo menos, né, sempre tento trazer isso. Obviamente o Érico também pontuou muito bem da conexão que você tem que ter com
o resto dos profissionais envolvidos, né, na equipe, ou seja, o educador físico, o profissional da nutrição também é importante, porque você como médico, você tem que entender, né, a periodização daquele atleta, tá? E fazer, ou pelo menos ponderar alguns ajustes, às vezes necessários, com esses outros profissionais, tá? Para isso, você tem que entender ali aquela dinâmica que está sendo trabalhada, tá? Dentro da dinâmica da vida desse paciente, né? Suplementando, né? Avaliando o estresse que aquilo está causando a ele e podendo ponderar com esses outros profissionais ali para poder trazer aquilo ali um melhor resultado para o nosso atleta. Obrigada, Léo. Eu não consigo chamar vocês de doutor nessa live. Pelo amor de Deus, Léo, pelo amor de Deus. Ô, Érico, quer complementar o que o Léo trouxe? Então, como ele falou, né? Eu captei sim a tua mensagem, a tua informação, Léo. É realmente tudo isso aí que você falou. Eu acho que hoje, no caso do atleta, um dos grandes desafios como a Ali falou, assim, pô, como se manter no auge, né? Ou como se manter aí um bom treino, bons índices, boa performance. Mas eu acho que um dos grandes desafios é a lesão, né? É como você ver a questão da lesão. Eu agora, assim, eu tenho vários exemplos, né, de clínica, mas eu tenho exemplo, né, por mim mesmo, né? Então, assim, como a gente é tomado de várias lesões, então eu acho assim, aquele que está começando agora, iniciando, ou está há algum tempo, né? Hoje eles têm umas oportunidades que nós não tivemos no passado. Eu também sou 50 a mais, né? Então, assim, antigamente a gente não tinha o conhecimento e a gente também não tinha essa variedade de produtos que a gente tem hoje, né, de suplementos, e não tinha essa informação, né? A nossa suplementação, alguns vão dar risada, né? Mas assim, a gente era o que antigamente? Paçoquinha, Coca-Cola, uma coxinha, era mais ou menos assim, né? Quando a gente era moleque. Não tinha aquele conhecimento, a variedade de vitaminas, minerais, aminoácidos, não se sabia quase nada de hormônios, né? Então, falava em hormônio, era coisa do capeta, era coisa do mal, né? Então, isso daí eu acho que é uma variante positiva no dia de hoje, né? Então, assim, quem tem essa oportunidade e pode fazer isso daí, procurar bons profissionais, procurar bons serviços, eu acho que isso daí vai ser o grande diferencial. Mas a lesão por si só, eu acho que é o maior desafio do atleta de performance, porque existe um fator psicológico, né? Então, assim, quando ele consegue romper a barreira da lesão que ele possui, ele se destaca. Então, eu acho que talvez venha de encontro com uma pergunta que você fez, o que faz um cara se manter no auge ou ter várias vitórias, né? Uma das coisas é assim, é a gana dele, né? Então, assim, eu acredito que no caso do Glauco, que eu tive a oportunidade de estar sempre junto, né? Já nadou um pouquinho junto e faz um trabalho. Não é a suplementação que faz o Glauco, né? A suplementação é um complemento do Glauco, do atleta, do nadador Glauco de endurance. Então, ele tem um objetivo, ele tem uma meta e ele vai. Então, a gente consegue introduzir a alimentação, a suplementação para ele por conta do trabalho realizado que ele quer. Então, assim, ele não enxerga segundo e terceiro lugar, ele enxerga pódio. A verdade é essa. A gente vem de uma geração que é um defeito, pelo menos para mim, né? Que assim, eu nunca consigo ver o esporte como uma participação. Isso não é uma coisa legal, é ruim até. Mas a gente vem de uma criação assim, né? Então, a geração nossa, minha, do Glauco, é uma geração assim, que a gente só vê vitória. Então, você não ganhou porque você não tá bem. Então, a gente vai ter essa gana de querer treinar mais. Mas eu acho que hoje a grande limitação é a lesão. Então, a lesão, ela faz você começa a trazer um pouco de medo, né? Então, às vezes, putz, vou acordar 4 horas da manhã para treinar, que nem a gente acordava sorrindo, né? Hoje a gente, putz, mas aí se eu fizer isso daí, vou me machucar, aí eu tenho que tomar tal suplemento, será que isso daí vai me atrapalhar no meu dia a dia? Porque a gente tem que pensar na realidade nossa de 30 ou 40 a mais, que eu vejo que aumentou muito. Pós-pandemia, a gente percebe que aumentou muito o número de atividade física no Brasil. As pessoas procuraram mais fazer atividade física. Então,
na minha prática diária, o que eu mais vejo são as questões das lesões, né? Então, pô, comecei a treinar faz 6 meses, faz 3 meses, faz um ano, e, putz, eu só me machuco, só faço lesão, só faço isso. Aí a pessoa acaba tendo um certo desânimo aí, né, do modo geral, né? Aí todo mundo atribui isso que é a falta da suplementação. Então, isso daí até queria passar a bola aí para alguém aí para me ajudar nisso daí. Eu não vejo só a falta de suplementação como um problema de lesão, né? Eu vejo como um todo, porque a maioria das pessoas tem uma atividade, né, profissional, trabalha, e às vezes não consegue dedicar um determinado tempo para fazer uma atividade correta, mas o grande segredo hoje, eu acho, é a alimentação. Eu acho que a alimentação, ela não é uma alimentação muito adequada no dia a dia. Então, as pessoas ainda estão carentes de informação do que comer, como comer, né? E o que suplementar, o que complementar, né? Então, por isso que eu vejo hoje o indivíduo como um todo nessa questão. Eu acho que o desafio maior é esse. Aí, pô, mas deixa eu tomar uma creatina, tomar um whey, e muita gente acha que isso daí é a grande solução do negócio, né? Eu não vejo dessa maneira, né? Eu pegando teu gancho, assim, Érico, eu teve até há pouco tempo atrás, eu não sei nem se ele está ouvindo, um paciente meu que ele é crossfiteiro, né? Só que ele é crossfiteiro nível competitivo, né? Amador, mas competitivo. E ele, toda hora ele gripando, toda hora ele com gripe. Aí tem uma hora eu falei, cara, você não está se alimentando bem. Aí ele falou assim, mas eu como bem. Aí eu falei, então tá. Me fala o que você comeu ontem no café da manhã. Aí ele foi falando, foi anotando. Me fala o que você comeu no almoço. Lanchou de tarde? Ele lanchei. O que lanchou? Ele foi anotando. Jantou? Ele jantei. O que jantou? Ele foi anotando. Agora me fala o que você fez ontem. Ele foi me falando do treino dele. No final eu fiz uma continha rápida. Eu falei assim, olha, você está me devendo 1.500 calorias de ontem. Entendeu? Então, assim, a suplementação, poxa, legal, bom pra caramba. Mas o atleta, eu sempre falo isso, o maior problema é o atleta, o amador profissional. O atleta amador profissional, vamos colocando entre aspas, ele sempre vacila, na maioria das vezes, na dieta. Quando não é dieta, né, até tá fazendo uma dietinha legal, mas começou a lesionar, aí você vai ver, pô, o cara tá dormindo 4 horas por noite, não tá descansando. Entendeu? Isso tudo gera um estresse metabólico. O estresse metabólico vai terminar em lesão. Fato. É só questão de tempo. Isso vai acontecer. Não tem nem dúvida. E você às vezes fala, olha, cara, você está precisando disso, melhorar a dieta, você está precisando descansar mais. Só que, às vezes, não captam muito o que a gente fala. Aí, quando lesiona, fala, pô, tô com isso, tô com aquilo. Pois é. Agora a gente vai tratar. Não tem jeito. Deixa o doutor Érico, eu fechei um pouquinho o áudio teu aí por causa do ruído, mas deixa eu só aproveitar, baseado no que vocês disseram aí, você complementa, por favor, mas assim, vamos deixar o nosso atleta falar, né? Ele que já ficou lesionado e mesmo assim continuou com uma performance alta logo depois. Conta pra gente essa tua bagagem aí, Glauco. Espera aí, que você que fechou teu microfone, não fui eu, não. Espera aí. Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, na minha carreira, eu tive pouquíssimas lesões, sabe? E sempre fui o mais velho da turma, né? Quem começou a me ajudar muito, a me orientar muito, foi o Érico, quando eu conheci ele lá em Brotas, né? Comecei a dar aula para ele começou a me dar uma força, e foi justamente lá que começou. Acho que o primeiro tratamento que ele me fez foi com uma dengue, né? Me ajudou bastante. Depois veio a lesão do ombro, das costas, mas assim, sabe, como todo atleta, a gente costuma superar a dor, né? Eu acho até que é um hábito ruim meu de não querer ir no médico e ter um certo preconceito com isso, sabe? O Érico me conhece bem, né? Ai, caramba, tocou aqui. Mas assim,
E com o passar do tempo, eu acho que é natural isso, né? Isso mais para os doutores aí, as lesões vão se agravando, né? Quanto que eu judiei desse ombro e das costas, tanto ficar olhando para frente e trabalhar olhando para baixo. O do ombro que me assustou mais, né? O Érico chegou a ver o laudo ali das minhas lesões e, pô, é assustador, né? Várias rupturas, pô, N coisas que eu nem lembro o que é, mas aí o rapaz, o médico aqui de Ourinhos achou que não era hora de operar e tô tratando com fisioterapia, né? Fizemos alguns ozônios lá com o Érico. E tô indo, pô. Nadei super bem nesse domingo agora. Domingo retrasado, nadei bem. Os tempos estão voltando a melhorar. Então, é isso aí. Estamos esticando aí a minha carreira, graças a Deus. E ao Érico aí também, né? Quantos anos você tem, Glauco? 50. E 50 dia 21. E você compete desde que idade? Putz, eu sou federado eu fui federado com 8 anos, em Santo André, na Pirelli. Não sei se a Lê vai lembrar disso. Eu saí com 8 anos de Santo também. André. E esse ano eu fui contratado para representar o Pindamonhangaba, né, em piscina. E competição absoluto, né? E enfrentando um moleque de 16, 17 anos. No 1.500 fiquei em terceiro, no 400 fiquei em segundo, revezamento. Peguei a equipe de revezamento, ficamos em terceiro no 4x200. É isso aí. Estamos dando trabalho para a molecada ainda. É isso aí. Eu queria perguntar para o Léo e para o Érico o seguinte, algo que é muito comum, né? Já que a gente está falando de longevidade saudável, independente de ser no esporte ou não, né? É muito comum que a gente escute as pessoas, a população, colegas mesmo profissionais falando colocando a culpa, digamos, de uma dor, de uma lesão na idade. Eu queria saber, assim, do ponto de vista de vocês, porque assim, eu entendo perfeitamente o atleta master, né? Que eu não sei qual é a partir de que idade que considera, mas enfim, um atleta que o Glauco é um exemplo disso, que compete desde criança, que treina desde criança e tem essa rotina intensa do uso do corpo pelo esporte desde criança até os 50 anos dele. Então, ele usa a máquina dele e a gente vê isso nos atletas profissionais que a meia-vida deles é menor, eles acabam tendo que ir parando antes que alguém que comece, como Drauzio Varela, que começou tarde, digamos. Mas eu queria saber em relação ao envelhecimento, né? A opinião de vocês, se o envelhecimento, se a idade, ela tem essa culpa toda que a gente coloca nela. Eu tô com dor, é da idade. Eu não tenho flexibilidade, é da idade. Eu tenho a lesão, eu me lesiono muito, é da idade. Queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Deixa eu só acrescentar um porém aí em cima do que ela... Porém, não há mais, já que vocês vão responder, vocês já respondem para solucionar nossas dúvidas, inclusive a minha. Porque eu e a Michelle já, quando eu estava no Rio, eu lembro que eu já falei... Não, em Curitiba, né, Michelle, que se encontrou. Eu falei, eu não concordo que é por causa da idade. Não vem me dizer que eu estou com dor agora por causa da idade. Pode falar que eu não fui no médico apropriado esse ano, que eu não dormi direito. Tudo isso eu concordo que vocês falaram. Eu não consigo admitir ainda que é por causa da idade. E sim por causa de todos os fatores. Assim, eu venho do meu lado de leiga, né? Agora vamos lá, então, para o lado científico, se tem algum fundamento ou se eu estou sendo apenas teimosa. Pode ir. Começar, doutor Léo. Eu começo ou o Érico começa? O Érico está com o microfone fechado. Então, vamos lá. Eu costumo falar o seguinte, tem uma... Obviamente, toda a regra tem suas exceções até para que se justifique a regra, né? Eu costumo falar que, às vezes
performance e saúde às vezes não cabem na mesma frase, tá? Então, se você ter uma prática esportiva, né, buscando saúde, essa história de que da idade, isso aí não existe, né? Por quê? Porque você vai, com certeza, você vai adaptar algumas coisas, obviamente, né, de acordo com a sua idade. Por exemplo, semana passada eu fiz um tempo na natação que eu não faço desde os meus 16 anos, né? Desde os 16 anos, desde 15, 16 anos, né? Eu consegui chegar num tempo desse. Tô com quase 50, tô 47, entendeu? Então, assim, você, obviamente, hoje em dia, eu não treino mais como eu treinava naquela época. Naquela época eu treinava 2 horários por dia, entendeu? Eram mais ou menos quase 4 horas de treino por dia. Hoje em dia não é mais isso, né? Tem algumas adaptações. Até na minha parte fora d'água, né? Procuro fazer mais reforço muscular para prevenir lesões, porque a lesão, né, como eu falei só da parte do estresse metabólico, né, mas às vezes uma falta de fortalecimento, às vezes uma má técnica, entendeu, pode precipitar lesões. Eu gosto muito que pacientes meus me mandem vídeos praticando atividade física, que muitas vezes eu corrijo alguma coisa. Um dia desse teve uma fazendo agachamento, eu falei, olha, tá fazendo valgo dinâmico, vai se machucar, entendeu? Mas como é que eu corrijo? Faz de frente pro espelho, entendeu? Vai ser a melhor maneira de você corrigir, entendeu? Então, assim, eu gosto de observar. Então, assim, tem coisas que você pode, medidas gerais que você pode fazer para melhorar isso. Agora, a idade, muitas das vezes, está de costa larga, né? Por quê? Vai ver a pessoa não está buscando uma boa técnica, a pessoa não está fazendo reforço muscular, não está se alimentando adequadamente, vai lesionar, entendeu? Mas agora dói tudo. Tá, agora dói tudo. Você não está com uma idade diferente. Eu falo que todo dia é um dia inédito na nossa vida. Mas eu fazia isso, você fazia. Agora, para você fazer aquilo, a gente vai ter que adaptar algumas coisas, entendeu? Então, todo dia é um dia inédito. O processo de envelhecimento, ele é crônico e irreversível. Não tem como a gente reverter o envelhecimento. A gente tem que simplesmente adaptar algumas coisas para promover essa longevidade. Tá aí o Zé Roberto, que foi jogador de futebol, né? O cara tem... o corpo do cara dá vergonha tirar a camisa do lado dele. O cara tá com, sei lá, 50 anos, quando ele tá, o cara tá um aço, né? Não tá bem pra caramba. Mas você vê, ele já, quando ele jogava, ele falava que ele treinava, ele só treinava X horas por dia, depois tinha parte de musculação e ele fazia fisioterapia 4 vezes por semana. Ou seja, ele jogou até os 45 anos, em altíssimo nível, né? Durou muito mais do que a média, né? Então, assim, essas são as considerações para a longevidade, assim, no esporte que eu faço. Não sei se o Érico concorda aí mais ou menos com isso. Então, eu também não vejo a idade como impedimento, não. O que eu reparo, então, na prática clínica, como você comentando aí, que você pegando o teu gancho aí, o que eu percebo, principalmente dos atletas amadores, é a falta de continuidade. Então, o cara ele começa a treinar, ele treina a tal tempo, de repente, por algum problema profissional ou pessoal, ele interrompe, e aí ele fica durante um ano tendo esses times aí de interrupção. E isso daí que eu acho que aí sim entra a idade, né? O tempo é inexorável, o cabelo branco vai ficar, mas a gente consegue modificar a idade biológica da cronológica, né? Então, uma das grandes queixas que eu percebo em relação à idade os hormônios predominantes vão cair, os minerais, enfim, todos os metabólicos, ele vai ter essa alteração. Mas não é a idade em si que vai determinar a falência do cidadão. O que eu vejo é a falta de continuidade. Então, tem pessoas que conseguem treinar durante um ano inteiro, regradinho, aí, de repente, ele, por algum motivo, ele para 2 meses, 1 mês, 3 meses, aí ele volta achando que ele está na mesma condição, e aí ele começa a ter uma lesão aqui, uma lesão ali, e aí ele se desanima, aí já entra um fator de fala, mas há 3 meses atrás eu não estava acontecendo isso e agora está. Só que ele parou um tempo por algum motivo dele, e aí ele quer voltar no mesmo time. Então, aí aí o pessoal começou a surgir esse, a idade é ruim mesmo, né? Não é que a idade é ruim, você não está conseguindo dar uma continuidade.
Então, a profissão hoje né, o trabalho do dia a dia do cidadão acaba, às vezes, interferindo. Mas eu tenho pacientes de 60, 70 anos. O meu pai mesmo tem 83 anos, ele treina 45 minutos num saco de boxe, entendeu? Ele foi boxeador, entendeu? Assim, mas o meu pai até hoje, se olha para ele, ele é rasgado, cara, acredite ou não, né? Mas assim, ele pedala, ele faz um monte de coisa, mas ele nunca parou. Então eu vejo as pessoas que dá essa interrupção, que é o grande malefício, né, na atividade esportiva. E aí hoje, o que eu vejo nisso daí? Então, por isso que a minha prática clínica, eu tenho uma visão mais bioquímica, né? Então, eu procuro trabalhar mais com a terapia bioxidativa. A gente sabe que o corpo ele tem uma relação tempo-reage em relação a tempo e anos, né? Tanto para o esporte também, em termos de comorbidades, a própria fadiga crônica, né? Que vai levar o cidadão a isso daí. E o segredo maior hoje, que eu vejo também, um dos grandes desafios, é como aumentar o VO2, né? Como melhorar a função mitocondrial do cidadão, né? Aí que entra o mecanismo de bioxidação, que eu acho que é o grande segredo nas terapias, né? Seja ela com os fitoterápicos, ou um trabalho de ozonoterapia, ou suplementação, né? Para a gente tentar restaurar aquele mecanismo químico, né? Que vocês vão lembrar da VNRF2, que faz aquela leitura da superoximitase, catalase, glutationa. Essa é uma conversa bioquímica mais chata, apesar de eu gostar muito, mas a gente tem que lembrar disso daí, que é uma questão que, assim, a grosso modo, para a população entender, para as pessoas entenderem, a gente está tentando falar aqui, é que, assim, esse mecanismo ele vai pegar o quê? Os radicais livres que estão querendo destruir a célula, machucar a célula, né? E tentar mudar. Então, a ideia é fazer o quê? Melhorar o mecanismo de liberação de água e oxigênio para a célula. E fazer com que o cara tenha uma longevidade maior e melhor, né? Então, eu acho que o grande segredo é você ter uma continuidade e associar a um trabalho de alongamento, tá sempre revisando uma coisa que talvez não seja muito comum falar, mas fáscia, eu acho que a fáscia, né? O nosso corpo é uma coisa, assim, que ela responde muito a nível do sistema nervoso central. Então, eu percebo que se você tem uma flexibilidade bacana, e você trabalha, está sempre preocupado com a fáscia, vai num lugar para soltar, todo mundo acha que a gente, eu tô com um nódulo no músculo, né? Tô com amarração. Na verdade, o cidadão está querendo falar que a fáscia dele está ruim, né? E aí, se a gente melhora essa questão, a gente melhora a oxigenação e, por consequência, a gente vai ter uma melhora da performance. Então, aí a idade não influencia. Então, a minha... Se for para deixar um recado aí, eu acho que o grande segredo nem que for de pouquinho, mas contínuo, né? Você não pode parar, né? Interromper. E às vezes acontece, né? Infelizmente, mas eu acho que a idade não é limite, não. Essa questão do destreino, que é essa parada, né? Vou falar de destreino, mas estou me referindo a essa parada que o Érico falou. Isso é muito importante, sim, aí realmente pesa a idade. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, né? O tempo para você voltar àquela forma, né? Quando você parou, esse tempo às vezes alarga um pouco mais. Entendeu? Então você não volta. Quando você é mais novo, você fica 2, 3 dias sem treinar, tranquilo, de boa. Agora, você depois de 50 anos, Glauco pode até falar sobre isso, ficar aí 3, 4 dias sem treinar, quando você volta, o negócio já não tá. Você sente que o treino já não foi a mesma coisa. Obviamente, com a sequência, né, isso se ajusta, né? Mas você dar essa sequência nos treinos, com a idade, sim, isso é muito importante, né? Tem até um episódio do Arnold Schwarzenegger dando entrevista com o Jake Paul, né? Que é Jake Paul, esse youtuber que luta boxe, que por sinal luta bem, né? Lutou com o Anderson Silva agora e ganhou do Anderson Silva no boxe, né? E o Jake Paul perguntou para ele assim: mas por que você vai à academia todo dia? Aí ele fez uma cara assim de estranheza, né? Ele falou: olha, eu todo dia eu acordo, eu tomo um banho, eu tomo café da manhã e eu vou à academia. Isso é parte do meu dia. Ou seja, ele aos seus 70 e tal, ele treina todo dia,
né? Então, essa continuidade ao longo da idade, isso faz muita diferença, entendeu? E isso se reverte, inclusive, em outros benefícios até benefícios neurológicos na terceira idade. Isso é muito importante. Bacana. Poxa, alguns recados, né? A carapuça serviu, né? A Michelle, de vez em quando, não precisa nem falar, mas em algumas lives ela fala alguma coisa, a musculação é importante, isso é importante. Tá bom, vou pensar. Para de pensar e age. Não, eu tô procurando agir de um ano. É pilates que você faz de reforço? É pilates que você fala que faz de reforço? Não. Eu tive que ir na marra por causa de algumas, sei lá, se lesões que eu tive, mais dores, fazer reforço com físio, pilates, porque para melhorar, né? Não dá nem para fazer musculação ainda, porque realmente estou um tanto quanto em queda. Mas, enfim. Ô, Glauco, você chegou a parar na tua carreira aí ou sempre nadou direto? Cara, praticamente direto. Eu acho que eu parei mais tempo, foi na minha adolescência, por causa de uma briga com um técnico lá de Santo André. E aí, com 17 anos, acho que foi o máximo de tempo que eu fiquei parado, foram 3 meses. E nessa época tomei um ultimato ali da minha mãe, ou você volta a treinar, ou vai trabalhar, porque aqui não dá não, meu, tá acabando com a comida aqui em casa, se vira. Aí eu voltei para treinar e foi em São Bernardo, né? E onde eu conheci o Mirko Cevalles, e fiquei 10 anos com o Mirko treinando, né? E agora para o ombro, foram 3 semanas que eu fiquei totalmente parado, só fazendo uma corridinha, uma caminhada leve, e viu, Léo, realmente, cara, perde muito, cara. Parece que é outro, realmente é isso que você falou, parece que é outro corpo, mas vai voltando, com paciência, né, vai voltando. É que eu gosto, né, de nadar, eu me sinto bem na água, é onde eu consigo me movimentar melhor, onde eu me encontro, né, me sinto feliz na água. Então é isso mesmo, eu acho que faz parte do meu dia a dia. O dia que eu não nado, falta alguma coisa, né, mas nem que seja meia hora eu procuro nadar por dia, e todo dia, tá? Todo dia mesmo. Procuro ir até o domingo, isso me faz bem, sabe? Eu costumo mas falar assim, cara, não volta atrás, né? Às vezes eu pego algumas agendas de treinamento que, se não fosse a minha letra ali, eu nem acreditaria que eu fazia aqueles tempos, né? Umas séries assim que hoje são impossíveis para mim. Mas nem com nadadeira e palmar eu conseguiria fazer. Mas muda muito o corpo mesmo. E eu sempre costumo falar que pior do que um treino mal feito é um treino não feito, né? Então, assim, eu nado com uma equipe de master, né? A Lê conhece alguns, né? E então, assim, eu costumo falar que eu sou o garoto, né, da equipe, com 47 anos, né? Então eu sou aquele menininho levado da equipe, né, e tal, porque tem uma galera poxa, tem campeão mundial, Erilene, que Erilene tá, sei lá, Erilene tem acho que 70 alguma coisa, é campeão mundial na categoria dela. Então, assim, tem uma galera assim, já com uma idade bem avançada, né? Mas eles tentam sempre manter aquela regularidade bonitinha, ali certinha, entendeu? Então, isso eu vejo como uma coisa muito importante, né? E porque a gente fica um pouco parado, né? E a coisa, depois a gente, caramba, entendeu? A coisa não está funcionando, né? Mas vai voltando. É aquela coisa da persistência, que não vai voltando. E falando dos treinos, né? Que eu estava falando antigamente, né? Hoje em dia eu também não, como eu falei, eu fiz um tempo agora, pouco tempo, que eu não faço desde os meus 16 anos.
Só que meus 16 anos eu nadava por dia em torno de 7.000 metros, 8.000 metros dia. Hoje eu não nado. Hoje meu treino foi longo, nadei 4. Né? Foi, tipo, treinei muito, 4. Né? E estou fazendo o mesmo tempo que eu fazia na época eu nadava quase 10 num dia. Né? Então, assim, a gente tem que adaptar algumas coisas, né? Mas os resultados vêm. Doutor Érico, quando você quiser falar, eu só estou tirando o meu áudio aqui por causa do barulho. O que eu acho legal a gente comentar aqui, né? Porque o grande assunto aqui, a estrela que poupa comentários é o Glauco, né? Eu acho talvez o que mais interessante aí para o público, né, que está participando ou vai ver depois aí, é assim, tentar entender, por exemplo, né, aí depois já vou pedir para o Glauco comentar. Então, o que é, por exemplo, a gente cair na água, né? Tem muita gente que não sabe o que é nadar 2 horas ou 4 horas, né? 5 horas, 6 horas, né? Tem provas que o Glauco faz que carece de 8, 10 horas. Então, assim, ele tentar explicar do jeito dele, né? O que acontece com o corpo dele, a gente vai tentar explicar aí também, com a ajuda aí dos colegas aí, a parte fisiológica, né? Por que quando ele está nadando em determinado tempo, de repente começa a dar uma náusea nele, uma EMS, uma vontade de vomitar, ou uma diarreia, né? Faz uma tontura, que pode acontecer isso no esporte de endurance, né? Então, o que leva ele, o que ele atribui isso, e aí, de repente, a gente tenta complementar aí com a parte da fisiologia aí, né? O que você acha aí, Glauco, de responder para a galera aí o que é fazer uma prova aí de mais de 8 horas aí dentro d'água? Érico, cara, primeiro, é uma satisfação poder completar uma prova dessas, né? Não é qualquer um, sabe? É algo que eu falo para os meus alunos que estão começando uma ultramaratona. Você se vê no topo de uma pirâmide, né? Primeiro, você já está lá em cima por fazer esporte. Por fazer um esporte de endurance, já está mais alto. No meu caso, né, os doutores aí com certeza, né, não vão achar nada saudável, né? Na volta da Ilha Grande eu fiquei 21 horas nadando. E assim, num ritmo absurdo, cara. A média ali deu 3,8 por hora, 4 por hora. Mas eu me preparei muito para isso, sabe? Então, a satisfação é muito grande, né? E para eu me manter ativo, mentalmente eu preciso ter objetivos, né? Não sei se felizmente ou infelizmente eu aprendi dessa forma, a ter um propósito, né? Então, para eu acordar de manhã, fazer o meu café certinho, eu não conto caloria não, mas eu procuro realmente não comer tanta tranqueira. Às vezes eu me premio, né? Às vezes eu me permito como prêmio, sei lá, 1 quilo de açaí, sabe? Se eu fizer uma semana legal. Mas durante a semana eu faço todo o treinamento direitinho, inclusive esse treino aí, né, que eu chamo de treino, o pessoal tem chamado de treino invisível, que é comer direitinho, né? Beber água, dormir cedo, acordar cedo, tudo isso aí eu procuro fazer para eu conseguir alcançar esses meus objetivos, né, esses meus alvos aí. E quando dá um pau, né, por exemplo, nessa volta da Ilha Grande, é a minha pulga atrás da orelha, nós estamos tentando resolver isso, eu e o Érico, e bolando algumas estratégias para isso, né, principalmente aí na parte nutricional. E vai ser em janeiro agora, vamos ver se vai dar tudo certo. Não, você vai fazer de novo a volta da Ilha Grande? Não, eu não completei, né? Cara, eu fiz 72 quilômetros, na época, né? A medição era 86, então na minha cabeça, cara, faltavam 13 quilômetros ali e pouquinho.
E eu já estava vomitando com espasmos, cara, tontura parei. Mas, cara, se alguém tivesse me falado que faltava 4, cara, Continua. se eu ia de cachorrinho, se eu ia, sei lá, cara. Faltou muito pouco. Tu ia vomitando mesmo. Ia vomitando mesmo, né, meu, com dor e tudo. Por 4 quilômetros ia ficar mais 1h30 na água. Mas vamos ver se vai dar certo. Agora é o tira-teima, né? Vamos ver. Vai dar certo, sim, se Deus quiser. Abre o microfone, Érico. Ai. Não ouvi. Passar para a galera o que acontece. Que tá me ouvindo aí ou não? Sim, tá. Eu quero falar. De repente você acrescentar pessoal assim, né, que de repente está a fim de fazer uma mudança e entrar para um esporte de endurance, independente da prática, é assim, ó, o que passa na tua cabeça quando você está lá? Putz, 5 horas lá remando, né? Como é que fica o teu perfil psicológico isso daí? Claro que você quer terminar, mas só que depois a gente também que tem essa prática, chega uma hora que a gente sabe que o chegar é importante, mas devido ao cansaço físico e mental, a gente às vezes acaba desenvolvendo reações, né, metabólicas e que possa vir a interromper isso aí. Mas o que passa assim na tua cabeça nesse momento de, putz, tá dando tudo errado, vou desistir, não vou desistir? Eu acho que isso daí talvez seja legal aí pra galera aí, que eu acho que é um ponto diferencial aí a parte psicológica, né? Ah, então, tá certo. Cara, tem uma coisa que acontece, tá? Que eu não sei explicar, mas eu acabo entrando em outra dimensão. E é uma sensação tão boa, cara, durante a prova, cara, que eu não sei explicar. Simplesmente, você pôr a cabeça na água e vai nadando, vai curtindo. De repente, pô, mentalmente, parece que foram 5 minutos, mas já foi meia hora e já está na hora de hidratar de novo. Aí vai. Cara, quando entra nessa dimensão, meu, é um tesão, sabe? É algo assim que eu gosto de reproduzir, e por isso que eu gostei muito dessas provas extremas, né? Que não é nem endurance, nem ultra, eu acho que é mais do que isso, cara. Porque se eu parar para pensar hoje e falar, Glauco, você vai fazer 21 horas de uma coisa. Eu não sei como fazer isso. Por exemplo, vai ficar 21 horas, você vai ficar fazendo treino. Cara, como que eu vou fazer isso? Mas eu fiquei 21 horas nadando, né? E mentalmente, não é possível na minha cabeça, mas foi possível. Eu não sei explicar, cara. É uma situação dimensional que acontece, cara. Alguns falam que é o estado de flow, sei lá, eu não sei explicar, sabe? Agora, quando, por exemplo, a sensação ruim, quando eu comecei a vomitar, né, eu fiquei irritado, cara. Eu falava, pô, apaga essas luzes, tá me irritando essas luzes, aí apagava as luzes. O barco ia para um lado, cara. Você começa a ver um ponto de referência, uma ilhazinha que não sai do lugar de jeito nenhum. E você fala, meu, tô empacado aqui. Cara, essa hora realmente é uma hora de superação, né? Algumas vezes, algumas provas eu consegui superar isso, né? Mas eu estava bem fisicamente, ou fisiologicamente eu estava bem. Agora nesse episódio aí da volta da Ilha Grande, acho que foi uma cascata de fatores, cara, que me levou a essa sensação que tudo estava dando errado. Eu achava que a corrente estava contra, eu achava que não estava saindo do lugar. E estava, né? O pessoal do barco falava, Glauco, você está 3,8 por hora, cara. E falava, meu, mas não dá, cara, estou vomitando, e nadava mais um pouquinho. Aí parava, vomitava, e pedia para apagar a luz. Puta, cara, é uma sensação ruim mesmo, sabe?
Com 17 anos eu parei uma prova em Niterói também, mas era bem novinho, né? E mesma história também, vomitei pra caramba, assustei. É uma prova até interessante, o Igor estava no barco, ele ia me puxando, ele sabia que eu concluiria a prova, né, cara? Mas eu dava um sprint para pegar no barco, ele puxava o barco para frente. Eu sprintava para pegar o barco, ele dava um... E aí foi. Mas quando a organização parou ali, começou a ver aquilo, né? Aí realmente, aí eu peguei no barco da organização e parei a prova, né? Cara, mas eu acho assim, para quem não conhece, né? E conseguir alcançar esse estado mental, né? De dimensional, talvez que seja esse estado de flow, cara, é realmente sensacional, né? E ter a capacidade e paciência para superar essa fase ruim, se você realmente estiver fisiologicamente bem, né? Também é sensacional a superação, tá? Mas eu já tive episódios que consegui superar e também tive episódios também que, por exemplo, o Leme ao Pontal, eu não lembro de muita coisa, cara, foi tão rápido. Na minha cabeça foi tão rápido, foram 7 horas, cara, que eu não lembro de ter passado as ilhazinhas, sabe? Lembro muito pouca coisa, acho que eu acabo curtindo pouco algumas provas. Né? Ô, Léo, foi tão rápido. Também. 36 quilômetros, viu, Michele? Só andou 7 horas, foi tão rápido. Nadando do Leme ao Pontal, 36 quilômetros, foi tão rápido. Isso. Mas isso que você está falando, desse estado, né, que você entra, eu não esqueço mais, a primeira vez que eu conheci um ultramaratonista. Eu nem sonhava, isso tem 20 anos, eu nem sonhava em fazer medicina do esporte. E eu achei interessante que o relato dele foi esse. Eu falei assim, tá, cara, e como é que você faz para quando você está com muito sono? Aí ele, cara, eu vou te falar, eu às vezes até fecho o olho para correr, ele falou isso. Ele até fecha o olho para correr como se eu estivesse dormindo ali, sonhando, e a perna não para. Eu falei, gente, que loucura. Eu falei, que loucura isso que esse cara tá falando. Ele é até cirurgião, Marcos, né? E o Alessandro, né? Também eu já até acompanhei ele em prova. O Alessandro, quando ele às vezes a gente corre um pouquinho do lado dele, né? Só quando se isso começar a desconcentrar ele da prova, alguém do lado dele, ele pede para correr sozinho. Ele fala, não, eu quero correr um pouco sozinho. Que aí é para ele voltar para esse estado ali, e ele faz ultra triatlon, né? Então, no último dia, depois de nadar 10, pedalar 400, quando tem uma corridinha de 84, né? Corridinhazinha de 84. Uma coisinha lá para ele fazer. Então, quando ele sente que ele está desconcentrando, ele pede para correr sozinho. Ele fala assim, não quero ficar sozinho agora. Sempre. Aí que a gente deixa ele sozinho, ele vai até ele voltar para aquele estado ali de novo e assim até fechar a prova. Ele relata mais ou menos isso aí que você está falando também. Então, Léo, eu acho que esse estado, né, que chamam de flow, que o Glauco e vocês estão falando, é um estado, eu já li algumas coisas que comparam, como é um estado de ultrafoco, tanto que você mesmo fala, né, que ele pede para ficar sozinho, ou seja, é um estado que a pessoa está no nível máximo do foco dela para aquela situação. Muitos comparam com até a meditação, que é o momento que você está com foco máximo e desconectado, que foi o que o Glauco falou, do ambiente interno, né? Então, eu já li alguns textos que comparam o estado de flow, esse estado, quando você consegue no seu esporte alcançar, como se você estivesse numa meditação esportiva, digamos. Eu não sei se é muita viagem, mas tem muito nexo. Não é viagem, não, é bem isso. E é científico, né? A psicologia estudou isso, criou isso. Foi um psicólogo que criou o termo, né? E você pode conquistar tanto no esporte como se você é artista, pintando, enfim, cada um dentro do que lhe dá mais prazer. Então, realmente é fantástico quando a gente consegue chegar nesse estágio.
Já abro para você, Érico. E aí, só para a gente complementar a nossa live, e já encaminhando aí para o encerramento, vocês acham que não, mas já demos estamos batendo 1 hora de live agora. Mas eu acho que só para juntar essa questão que foi levantada agora, né, em questão da parte mental, o que vocês entendem, se vocês acham também que isso é uma das coisas que leva a gente a ter ser mais longeva no esporte também, né? A gente já ouvi falar que muitas pessoas, até para esses esportes mais longos, a ultramaratona, ou própria maratona apenas, né, de corrida, ou para nadar uma prova mais longa, você precisa ser mais velho de idade, né? Porque o pessoal mais novo não teria saco, entre aspas, de ficar treinando tanto, ou de ficar lá fazendo uma prova. Isso é uma vantagem para quem quer ser longevo, poder nadar, talvez, nadar, ou correr, ou surfar num ritmo menor ou mais fraco, e isso te dá uma longevidade maior? Posso fazer um comentário? Tá. Então, esse estado de flow, como a Michelle comentou, o Glauco, eu também já li alguns artigos assim, e avaliando pela própria prática minha mesmo, né? Também de participar de provas longas, né? O que eu percebo é que o nosso organismo, ele acaba criando vias, né, acessórias metabolicamente, bioquimicamente, que vai te conduzir a esse estado de superconcentração. Então, por isso que eu falo, né, o corpo se autocura, e quando a gente foca e está determinado numa coisa, também você pode passar 20 horas, 21 horas, que você não consegue lembrar de muita coisa mesmo. Aí que eu acho que entra aquele mecanismo que a gente pode até falar do catabolismo, que todo mundo sabe o que significa, né? A reação química, a degradação enzimática, mas aí vai envolver uma transformação, bioquimicamente falando mesmo, onde que vai levar uma modificação do estado do atleta em si, né? Que vai aumentar a sua respiração celular, nesse caso aí, que eu acho que ele promove um aumento mitocondrial durante a prova. Então, assim, existem alguns estudos aí não muito, né, coerentes em relação a isso aí, porque é muito difícil, né? Como a gente dosar algo disso daí. Mas eu acho que o fato de você estar mais velho para fazer essas provas de endurance também ela determina algumas coisas, né, em relação à tua fibra muscular, né? Você vem de uma jornada que você sempre, ou você é de fibra rápida, né, e sempre estimulou isso, então quando você vai tentar no futuro virar um endurance, você pode vir a ter sofrimento isso daí, né? E você nunca se dá bem. Pô, por que eu não me dou bem e não consigo? Porque o teu biotipo celular não é para isso, né? Você é um cara de fibra de explosão, não é um cara de fibra lenta. Né? Mas eu acho que tudo é adaptado. Agora, se você tem, a gente já sabe que isso é verdade, né? Você tem ou fibra rápida de explosão ou fibra lenta. E você também tem a fibra mista. Então, isso daí é uma questão de conhecer o biotipo, né? De estar com o profissional ali habilitado para ele te avaliar isso daí e falar, velho, vale a pena, você consegue correr 20, 40, nadar 20, 30 e por aí vai. E tem aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, mas têm a teimosia, né? E que vai fazer essas atividades. Aí que eu acho que é um detalhe, né? De você estar num bom serviço e você se conhecer, né? Porque aí as pessoas acabam achando que putz, vamos tomar hormônio, tomar isso, tomar aquilo, e aí às vezes acaba difamando o esporte, né? A prática de determinadas coisas, né? Eu odeio, né, uma palavra quando o pessoal fala assim, ô, doutor, quero tomar uma bomba, né? Que bomba, meu amigo? Não existe bomba, entendeu? As coisas, né? Então, assim, existe um tratamento dentro de um fisiológico, né? Se você não for extrapolar o teu suprafisiológico, você consegue chegar a qualquer lugar, né? E tem várias pessoas, né? O Glaucão aí é prova viva disso, que está sempre superando aí. Mas eu tenho costume, né? E torno a falar que eu acho que tudo é foco, né? E quando você está determinado em algo, você vai chegar no pico do Everest, né? Mas eu acho que, assim, a grande visão bioquímica hoje, eu acho que é a grande sacada, né?
Eu gosto muito de bioquímica, né? Então, por isso que eu fico tocando muito nesse assunto aí, mecanismo de catabolismo, acetil-CoA. Então, porque quando a gente entende esse perfil do atleta, a gente sabe como suplementar ele. Quais são os aminoácidos, seja cetogênicos, essenciais ou não essenciais, que vai ajudar ele nesse caminho. Então, o Glauco, a gente não precisou ficar fazendo muita coisa, não. Assim, ao longo desse período aí da carreira dele, a gente acrescentou, uns aminoácidos aqui, uns minerais ali, umas vitaminas, mas isso de acordo com o perfil dele, né? E isso eu acho que vale a pena ser falado, porque cada um é individualizado, né? E o que a gente percebe é que a maioria das pessoas, né, tá na academia ou tá fazendo ali o seu triatlo, enfim, e um toma aquilo, todo mundo toma a mesma coisa. Então, isso eu acho uma coisa ruim, por quê? Porque acaba difamando determinadas coisas, o esporte profissional, porque ele fala, mas, pô, o fulano de tal, ele nada tanto, corre tanto, e ele toma isso, toma aquilo, também quero, né? Então, eu acho que isso cabe a nós, profissionais, né? Profissionais não só médico, como educador físico, porque o que é para o Glauco não é para mim, não é para você, não é para a Michelle, para o Léo, enfim. Eu acho que essas coisas aí a gente precisa trabalhar bastante, né, na galera aí que está começando ou que já faz, né? Sei lá. Eu percebo que isso faz uma diferença. O princípio básico é a individualização, né? Então, assim, é o que você está falando mesmo. O que serve para um nem sempre serve para outro, né? A questão da cabeça com a idade, no esporte de endurance, enfim, em relação à fibra muscular, o Érico falou muito bem, eu só acho que facilita um pouco, porque obviamente, não é todo jovem, mas o jovem às vezes tende a ser um pouco mais afobado. E uma prova de endurance, né? Ela existe, tem que ter uma cadência. Você tem que entender ali qual a cadência que você tem, que seu corpo vai responder aquilo ali, né? Se você acelerar demais, você vai quebrar antes. E se você pegar, for num ritmo mais lento, você não vai ter a performance que você quer. Então você tem que aprender a escutar o seu corpo, tem que aprender a ler o seu corpo. Isso a gente aprende com o tempo, entendeu? Então o atleta um pouco mais velho, eu acho que essa percepção, né, fica um pouco mais aguçada, né? É até engraçado, por exemplo, meu técnico, ele não usa medidor de potência para pedalar. Pô, o cara ganhou não sei quantos Ironman dele, pô, a maratona dele no Mundial de Kona, ele tem o quarto melhor tempo, era o terceiro. O Frondeno que ganhou há 2 anos atrás fez um tempo melhor do que o dele, mas ele tem agora o quarto melhor tempo da história na maratona. Um cara que não usa nem medidor de potência para pedalar, né? Se você quiser conversar com ele, ele vai conversar contigo sobre potência, mas ele mesmo não usa, porque ele fala o seguinte: você tem que ter essa percepção, entendeu? E isso às vezes vem com o tempo. O atleta mais novo, ele às vezes ainda não pegou isso, né? Então às vezes acaba se enrolando nessas provas de endurance. E a questão da fibra muscular também é aquela coisa também. Eu gosto muito também de falar o seguinte: o atleta não escolhe a prova escolhe o atleta, né? Eu gosto de endurance. Aonde eu me saio melhor? Prova de 50 metros natação, 100 metros e 200 metros. Mas aí, eu gosto de triatlo. E aí? Eu vou pro triatlo para brincar. A prova que eu brinco mais sério é na piscina, né? Mas, assim, é a prova que escolhe. Eu não tenho uma predominância de fibra de fibra de resistência, fibra tipo 1. Eu tenho mais fibra tipo 2. Então, eu sou um atleta de mais explosão, né? Vou até falar para o Glauco aí que já está confirmado o Mundial de Natação ano que vem, Master, no Japão. E acho que vai ser legal, hein, Glauco? Estou a fim de ir. Pô, vai ser bom. Vai ser bom a gente fazer um revezamento lá, hein, cara? Pô, vamos desenrolar isso aí depois. Mas olha só, entendeu? Então, assim, eu acho que a questão da cabeça do mais velha no Endurance tem muito a ver com isso, de você não se afobar e você ter uma leitura melhor do seu corpo, né? Eu acho que é o que... De resto, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, mas acho que isso aí, às vezes, só vem com o tempo. Essa maturidade vem com o tempo. Olha, obrigada, viu? A gente tem um tempo limitado, mas acho que dentro do que a gente trouxe aqui, o pessoal que está nos ouvindo agora, quem for nos ouvir depois,
pode reforçar algumas dicas, e agora com embasamento médico, né, do que a gente ouve por aí. E a última que eles trouxeram é a máxima, né? O que serve para mim é só para mim, então as coisas têm que ser individualizadas, e por isso que existem os médicos para nos apoiar e nos orientar nessa decisão, para justamente de ser mais longeva aí na vida e no esporte, para complementar aqueles como nós, que somos atletas amadores. Então, obrigada pela presença de vocês. Deixo com vocês aí, se quiserem deixar algum recado. Eu quero agradecer o convite da Lê. Foi um prazer conhecer. A Michelle, a gente já se conhecia, né, virtual, mas a gente já se conhece, né? Tempo, por sinal. Para quem a gente estava comentando antes de começar, que a Michelle, o único dia que eu ia encontrar com a Michelle, eu não fui no lugar e ela foi. Mas não deu para a gente se conhecer pessoalmente, mas ainda vai acontecer. Mas foi um prazer aí encontrar aí vocês, conhecer vocês. Glauco, já fica o convite aí ano que vem, dia 2 de agosto, hein? Japão, vai ser em Fukuoka. Vamos fazer um revezamento lá, vai ser bom. Legal. Legal, Léo. Então, Ale, eu também agradeço aí o convite. Michele, também é prazer em conhecer o Léo, também não conhecia. Érico, matamos a saudade. Mundial de Fukuoka, cara, vou precisar de um patrocínio, mas arrumando, tô dentro. Tô dentro, vou fazer estrago, cara. Vou fazer um estrago, certeza. Valeu, gente. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, Glauco. Doutor Érico. Também quero agradecer aí, obrigado a Ali aí pelo convite, né? O Glaucão aí por ter também me chamado aí. Prazer conhecer o Léo aí, poder aprender um pouquinho com você, com a Michelle aí também é sempre bom, né? Conhecimento não ocupa espaço, né? E eu acho que se vale a pena deixar alguma dica aí, eu falo assim, o esporte salva e fazer exercício é o melhor remédio que tem, é o melhor DMT que tem, né? Então, nossa pineal, ela agradece, né? Então, eu acho que faça sempre esporte, né? Da forma que for, mas faça. Obrigada. Legal. Ô, Mi, você vai, ou você ou ele vai falar o que é DMT, aí o encerramento, por favor. DMT, pô, sacanagem, né, cara? Não, ele, só não pode falar do chá da ayahuasca. O químico só fala em siglas. Não é isso daí. É que, bom, foi mal, né? Mas tudo bem, né? Mas vocês entenderam, vai. Mas eu não entendi, faz favor. Fala aí. Então, quando você vir para cá, o DMT tem alguns estudos que o pessoal acredita que a própria glândula pineal produz, né? E algumas práticas muito antigas, eles faziam uso de duas plantas de poderes, né? Que é uma raiz, né? Que é o tal do chá do ayahuasca, né? Então, eu acho que o DMT está muito envolvido no endurance. Então, naquele estado de flow lá, que a gente está lá, então, naquela super concentração, eu acho que existe, sim, uma derradeira aí do DMT, né? Que ele vai permitir que você tenha uma certa anestesia, né? Teu corpo fica meio anestésico e você se mantém concentrado, você não tem alucinação, né? Existe uma palavra aí, né, que se conhece como enteógeno, né? Então, você acaba modificando o teu status quo fisiológico, né? Então, você modifica teu catabolismo, o ciclo de Krebs, ele entra uma série de funções, de reações bioquímicas. Então, e a gente produz isso naturalmente, né? Agora, se você quiser produzir um pouquinho mais, aí você vai tomar um chá de ayahuasca, aí você vai ficar bacana. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Fecha parênteses, mais ou menos entendido. Vai lá, Michele. Adorei, muito bom. Bom, entendeu, Ale? Entendeu? Acho que sim. É uma alucinógeno natural. Tá bom. O microfone está fechado, Érico. Fala, Érico. Não, quem sabe a gente bate um papo outro dia aí. Mas tá o Glaucão, meus parabéns aí pro Glaucão. É um fenômeno aí no esporte aí, como indivíduo, como atleta. Parabéns, Glaucão. Fãzão. E é super reconhecido na comunidade maratona aquática, né, Gal?
Desculpa, amigo. Não, muito obrigada aí a presença de todos, conhecê-los virtualmente, tirando o Léo, que ele já contou aí, mas o Érico deu uma aula de bioquímica para gente, que é algo que não é fácil, né, Léo? Não é fácil, bioquímica, quem sabe o quanto é complexo, então é muito legal a questão de você explicar situações fisiológicas do dia a dia, sinais aí do nosso corpo bioquimicamente. E agradecer aí o Glauco também, que é uma sumidade. Quero eu chegar aos 50 anos com essa longevidade de Glauco, né? Porque é de se babar, literalmente. Muito legal. E alguém que prova que o exercício é um real, verdadeiro remédio. E tá aí, ele treina aí desde criança, nunca parou praticamente, porque 3 meses perto de uma vida inteira não é nada. E é um orgulho mesmo ter aí seu depoimento no nosso bate-papo. E, Léo, temos que nos conhecer. Vamos aí. Pô, tá, vamos marcar isso aí. E vocês perceberam, né? Sou de Niterói. Então, tô organizando com o Solano alguma coisa lá num clube em Niterói, porque eu não conheço muito bem, não, mas a gente quer organizar aí uma canoagem, uns negócios aí. Tu vai nadando lá da escola, remando, tu nadando. O Niterói que tem mais canoa e crossfit. É muita coisa, vai ser legal, com certeza. Crossfit eu me aventurei, mas vou te falar que fiquei com medo. O negócio é meio sério, é muita competição, é muito caloroso o negócio. Aí às vezes começa a dar os problemas. Mas vamos marcar sim. Gente, obrigada aí pelo bate-papo, foi maravilhoso. Claro, que isso. Obrigada novamente, pessoal. E falar, né, Michele, que a gente está encerrando o ano, então essa é a última live do ano, e o ano que vem a gente volta em outro formato, em outro modelo, mas ainda com conexão. Então, vemos vocês ano que vem, e sigam os nossos movimentos, Movimento Esporte Conecta, segue a Lê, e a Michele, Médicos Atletas, né? Médicos.atletas, né, Mi? Isso. E que essa live, assim como as outras, viram um podcast, né? O podcast do Conexão também. Exatamente. Então, obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.